Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo às nossas aulas sobre onda eletromagnética. Essa aqui é um conjunto de 5 aulas, bom, pelo menos eu pretendo que sejam 5 aulas sobre onda eletromagnética, tá? Essas notas de aula, elas vão das notas de aulas número 17 até a nota de aula número 21, tá? Lembrando que as notas de aula vocês podem acessar pelo meu site, que é www.atombrasil.com.br. Legal? Esse conjunto de aulas ele faz parte da disciplina de Física 4 do curso de Física aqui da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Kondo, sou professor aqui do Departamento de Física e vamos começar as nossas aulas, tudo bem? Então olha só, eu organizei aqui nesse primeiro sistema de aulas. Aqui eu vou apresentar nesse quadro ao lado as minhas notas de aula, tá? E nas partes que são importantes eu vou sublinhar, bom, pelo menos eu vou deixar aqui um pouquinho mais claro, né, o que eu estou apontando com esses retângulos vermelhos aqui, tá? Que vão apontar as partes principais, pelo menos do que eu estou dizendo, tá bom? E se precisar algo um pouquinho mais descritivo, né? Se precisar que eu faça alguma conta na mão, eu vou fazer essa conta logo no meu tablet, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né, é que essas notas de aulas elas estão organizadas de uma certa maneira que depois eu quero criar um conjunto completo de Física 3 e Física 4. Aqui nesse caso, né, as ondas eletromagnéticas, elas nascem aqui nas minhas notas de aula, na nota de aula número 17, que é nesse caso a página 238, com o capítulo 10, que diz o seguinte, ó, equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas, tá? Então nesse começo aqui de ondas eletromagnéticas, o que eu faço é uma revisão das equações de Maxwell. Por quê? É porque só a partir de uma revisão das equações de Maxwell é que eu vou ter um controle maior, né, na descrição da própria onda eletromagnética, como nasce essa onda eletromagnética. Tá bom? Então eu vou fazer uma rápida descrição e depois a gente vai entrar na próxima aula de cara sobre o formalismo da onda eletromagnética, explicar um pouco mais sobre a onda eletromagnética, tá? Então tá, então a primeira coisa que eu quero que vocês não se assustem aqui é que eu tenho aqui do lado todas essas notas de aula, né, que eu escrevi, né, preparei na mão. Lembrando que essas notas de aula são as notas que eu uso para dar minha aula presencial, né? Então ela está escrita de uma maneira que faça com que eu lembre as coisas durante a aula presencial. Então durante a aula presencial isso serve como um guia, né, para eu poder acompanhar as aulas, tá? O importante aqui é o seguinte, nas notas eu tenho um resumo, um compilado de todo o conhecimento e a construção do assunto, tá? Então acho que é importante o aluno pegar na bibliografia que está no plano de ensino, e o plano de ensino também está no site, tá? E ver a bibliografia. A bibliografia ela é bem variada, tá? Tem o Halliday, tem o Tipler, tem os livros do Berkeley, tem livro de relatividade lá, então é bem variado. Então é importante que o aluno leia os livros, né? Só que aqui eu faço, ao mesmo tempo que uma compactação, também uma filtragem da linguagem, né? Então eu pego toda a linguagem que é utilizada nas diferentes literaturas e eu junto numa anotação só para ficar um pouco mais fluido, tá bom? Então tá. Então aqui as notas de aulas estão prontas, tá? Então depois eu espero que vocês peguem elas no site, leem e refaçam as contas com cuidado. E eu vou mostrar aqui os pontos principais. Ela parece primeiro um bolo de coisas, né? Mas pode assustar no começo assim, como eu estou meio assustado de ver isso daí, né? Só que eu vou explicar cada ponto do que eu estou mostrando, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a lei de Gauss. Então eu vou lembrar rapidamente com vocês o que diz a lei de Gauss. Então a lei de Gauss ela me diz basicamente o seguinte, né?
que o fluxo do campo elétrico que atravessa uma certa superfície gaussiana, ela é igual à carga interna, ou seja, englobada por essa superfície, dividido por ε0 no sistema internacional. Então tem uma constante aqui, ε0. Né? Eu reescrevi aqui dessa maneira. Então tá aqui. Essa é a lei de Gauss, basicamente. Né? Então integral fechada de E escalar dA. Isso me dá então a contagem das linhas de campo magnético que atravessam uma certa superfície é igual à carga interna dessa superfície. Tudo isso daqui eu já provei e já mostrei em Física 3. Tá? Então, para quem está com muita dificuldade nesse ponto em relembrar as equações de Maxwell, talvez seja importante pegar as minhas notas de aula de Física 3, né, no site, e lá também tem, além das notas de aula, tem os áudios de cada nota de aula, de maneira que eu acho que fique mais tranquilo para poder compreender cada passo. Tá? Só para fixar a notação aqui, quando eu digo volume, aqui por exemplo eu peguei um volume que eu chamei de sigma. Então tem um volume aqui que eu chamei de sigma. Tá? É um volume em 3 dimensões mesmo. Né? E a borda desse volume, que é essa superfície que engloba o volume sigma, eu chamei de delta sigma. Então só por questão de notação, né? Sempre que eu pegar ou um volume ou uma superfície, chamar de um certo nome, sigma, S, não sei, qualquer coisa, né? Eu vou pegar a borda desse volume como um delta alguma coisa. Tá? Então o delta aqui, ele é uma notação só dizendo que eu estou pegando a superfície, a borda, né? Ou a fronteira de sigma. Legal? Então tá. Olha, só lembra o seguinte, né? A lei de Gauss ela é uma consequência direta da própria lei de Coulomb, que é 1 sobre r ao quadrado. Então, a força entre duas cargas elétricas ela decai com r ao quadrado. Se não fosse isso, a minha definição de campo elétrico iria mudar e a própria construção da lei de Gauss não ia funcionar dessa forma, né? Só relembrando aqui algumas coisas, tá? Bom, então é isso, né? Meu volume e minha borda são essas daí. Lembrando que o volume de integração é chamado, né, de superfície gaussiana, essa borda que envolve as cargas. E se a carga estiver fora da superfície, ela não contribui para esse fluxo do campo elétrico. Tá? Então, beleza. Aquela forma é a forma integral da lei de Gauss, né? E aqui eu faço uma lembrança também rápida de como a gente define área e área orientada, né? Lembrando que o elemento de área, então, ele tem uma certa orientação. Nesse caso aqui, um certo elemento de área dA aponta na direção eta chapeuzinho, versor, né? Eta chapeuzinho, que está aqui, né? Aponta para cá. E esse cara aqui faz 90 graus com a superfície ou faz 90 graus com o plano, que é o dA. Tá? Tem uma convenção para a gente colocar a orientação do elemento de área, ou da própria área, né? Essa convenção é sempre de dentro para fora da área. Mas isso quando eu puder, né, discernir o que é dentro e o que é fora de uma área. Porque se eu não puder discernir o que é dentro e o que é fora, daí pouco importa se eu escolho para fora ou para dentro, porque não tem, né, fora e dentro. Mas sempre que eu puder, eu escolho de dentro para fora a orientação. Tá? O importante aqui nesse primeiro tópico aqui da lei de Gauss, né, é que eu quero mostrar para vocês a forma integral, que está lá em cima, e a forma diferencial da lei de Gauss. Então, para entender a forma diferencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o teorema de Gauss ou o teorema do divergente. Tá? Então, esse é um ponto também que eu tratei em detalhes em Física 3, lá tem todas as contas, né, para mostrar o teorema do divergente. Mas o que me diz o teorema do divergente? Ele me diz isso aqui, ó, que é integral na superfície, né? Nesse caso a superfície delta sigma, que é essa superfície aqui, é a casca de sigma, de F escalar dA. Então é o fluxo, né, do campo ou o fluxo das linhas de campo que atravessam a superfície na direção sempre que é perpendicular à superfície. Por quê? Porque se o campo ele for paralelo à superfície, daí não tem fluxo atravessando a superfície, por isso que tem um produto escalar ali. Né? O produto escalar também eu posso, né, reescrever esse dA como dA vezes o eta aqui, que é esse carinha aqui. Né? Então eu só pego as componentes de F que são
perpendiculares à superfície. Certo? Porque olha só, se f escalar eta for zero, isso quer dizer que esses dois caras são ortogonais e o f é ortogonal à superfície, então ele não contribui para o fluxo. Né? Agora, o que tudo isso me diz é que essa quantidade aqui, que é o fluxo do campo vetorial f, qualquer aqui, que atravessa uma certa superfície fechada, tá? Então um fluxo que entra ou que sai, ele é numericamente igual aqui, ó, igual à integral do divergente de f, né, do divergente do campo vetorial no volume todo, que é o sigma, no volume todo, que é o sigma aqui. Né? E aqui não precisa ter necessariamente fechado, porque é integral de volume. Né? Então, o fluxo do campo vetorial pela borda delta sigma é a densidade volumétrica do fluxo, que é a grandeza vetorial. Então, o divergente de f, né, como eu estou integrando aqui divergente de f no volume, para que isso dê fluxo, isso quer dizer que o divergente de f representa fisicamente uma densidade volumétrica do próprio fluxo. Então, essa é a quantidade, né, que o divergente de um campo vetorial representa. Tá? No nosso caso aqui em especial, o que acontece é que eu tenho, né, o meu campo vetorial é um campo elétrico, e aqui eu tenho então o fluxo, né, o fluxo do campo elétrico por alguma superfície fechada é numericamente igual ao divergente de E, pelo nosso teorema do divergente aqui, da integral desse campo pelo volume. Então eu troco, né, uma integral de superfície por uma integral de volume. Então, em certas formas, né, o que o teorema do divergente faz, e mais para frente o teorema de Stokes, é reduzir a dimensão do problema. Né? Então veja, se eu tenho uma integral, que é uma integral aqui em 3 dimensões, essa daqui é uma integral em 2 dimensões, então facilita, né, as minhas contas. Aqui a gente vai usar para poder descrever a forma diferencial da lei de Gauss. Tá? Então está aqui. Né? Essa forma do teorema do divergente, ou teorema de Gauss, para o campo elétrico. Tá? Legal. Agora, essa carga interna aqui, que aparece na lei de Gauss, ela pode ser descrita de duas formas. Né? Na forma de carga elétrica discreta, são pequenos glóbulos de carga elétrica e unidades de carga elétrica que contribuem para a carga elétrica total. Né? Mas eu posso pegar também um corpo, que pode ser um corpo isolante, onde eu botei carga elétrica nele, eu tirei carga elétrica, né? Botei elétron, tirei elétron, de forma que essas cargas estão distribuídas na superfície ou mesmo no volume desse corpo. Tá? Daí o que acontece nesse caso é que é melhor eu descrever essa carga elétrica distribuída na superfície, né, de uma maneira uniforme, né, contínua. Tá? Mas isso não quer dizer que a carga elétrica é contínua. Tá? Isso quer dizer que o corpo é contínuo e as cargas que estão distribuídas ali, elas são melhores representadas de maneira contínua. Né? Lembra disso, porque carga elétrica, isso vem logo da aula de física, de física 3 na primeira aula. Carga elétrica, ela é uma quantidade que é discreta, né, fisicamente. Então não existe metades de carga elétrica, existe uma carga elétrica fundamental, que é a carga elétrica do próprio elétron, né, que vale 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs no sistema internacional. Então tá. Né? Então se eu tenho uma carga elétrica, essa carga elétrica ela pode estar presa num corpo com uma certa densidade ρ. Se eu quero a carga elétrica total nesse corpo, eu tenho que integrar, né, ρ, que é a densidade volumétrica de carga, no volume. Bom, não necessariamente precisa ser fechado aqui, mas enfim. É onde sigma é o volume do corpo, né? Ou sigma também pode ser o volume da própria superfície gaussiana, contanto que a superfície gaussiana seja maior, né, do que o volume do corpo. Por que isso é possível? Olha, isso é possível porque a distribuição de carga, ou seja, a densidade volumétrica de carga ρ, ela só existe nos limites do corpo. Então, se eu faço a integral no volume, né, que aborde dentro do corpo e fora do corpo,
A parte dessa integral que pertence à parte externa ao corpo, ela não contribui para a carga total, né? Então eu posso pegar ou a área sigma, que é o corpo, ou o sigma, que é maior que o corpo. Tanto faz, né? Bom, então eu posso reescrever nesse caso aqui, vamos voltar um pouquinho aqui atrás, né? Pegar aqui a minha lei de Gauss, que é ε0 integral de E dA, esse é o fluxo do campo. Isso aqui é igual a ε0, a integral do divergente de E dV, né? Pela própria teorema do divergente. E essa quantidade aqui, que é o divergente do campo elétrico, vale quanto? Olha, esse divergente do campo elétrico aqui é uma densidade volumétrica de fluxo, né? Lembra disso. E tudo isso é igual à carga interna, que nesse caso aqui é a integral de ρdV no volume sigma, né? Bom, como esse negócio aqui, né, tem que ser igual a esse negócio aqui, eu só passei o ε0, que é uma constante, dividindo, passo dividindo aqui, e o divergente de E, então, é igual a sigma sobre ε0. Né? Então, o que eu tenho aqui é que na forma diferencial, eu tenho que o divergente do campo elétrico é igual a ρ, que é a densidade volumétrica de carga elétrica, dividido por ε0, que é uma constante, né? É a constante dielétrica no vácuo. Isso para o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então tá. Então aqui eu faço aqui mais um exemplo rápido, onde eu tenho um corpo carregado. Aqui nesse caso eu botei um corpo que é condutor. Então eu peguei um corpo condutor, botei cargas positivas, nesse caso eu tirei cargas negativas daqui, né? Então esse cara ficou carregado positivamente. Ele cria campo elétrico em todo o espaço. Esse campo elétrico faz 90 graus com a superfície, porque um condutor tem a superfície equipotencial. De novo, estou lembrando coisas de física 3, né? E o meu volume gaussiano e a minha superfície gaussiana eu peguei aqui externo ao corpo, tá vendo? Então todo esse volume externo, que eu chamei de sigma, tem uma borda, que é a superfície, que eu chamei de delta sigma, nesse caso. Então se eu aplico a lei de Gauss para essa superfície aqui, eu vou ter o resultado como sendo a carga interna que está presa nesse condutor, e a integral do E dA é o fluxo do próprio campo elétrico que atravessa a superfície. Nesse caso especial, né, as cargas elétricas estão saindo da superfície. Então eu vou ter um fluxo que é positivo, e deveria ser positivo, né, porque carga elétrica ela é uma fonte de campo elétrico, lembra, né? Como dá para ver direito pela lei de Gauss, então que o resultado vai ser positivo nesse caso, não tem choro nem vela. Então, no caso da lei de Gauss, o que eu descobri? Vamos escrever aqui, olha. A lei de Gauss me diz, então, que é a integral fechada do campo elétrico, né, numa certa superfície. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos pegar um corpo aqui. Deixa eu desenhar de novo. Peguei um corpo, né? Nesse corpo aqui eu coloquei uma certa carga elétrica aqui dentro, que é carga Q. Isso. E a minha superfície de integração, ela é algo maior que isso aqui, né? Se for maior, não precisa ser necessariamente maior que esse cara aqui, né? Que eu vou chamar aqui de sigma. Então estou chamando o volume de sigma e eu vou chamar a borda de delta sigma, né? Então essa quantidade integrada na superfície gaussiana delta sigma tem que ser igual à carga interna a carga que está presa dentro dessa superfície, né, dividido por ε0 no sistema internacional. Essa carga interna ela pode estar distribuída na forma de uma densidade volumétrica de carga, né, num certo volume. Está aqui. Então, na forma integral, a lei de Gauss me dá isso. Olha, o fluxo do campo elétrico que atravessa uma certa superfície, ela é igual, né, à quantidade de carga elétrica que está englobada nessa superfície.
dividido, falta um ε0 aqui. Né? Isso é a lei de Gauss na forma integral. Então, a lei de Gauss na forma integral. Tá? E usando o teorema do divergente, né, eu descobri o quê? Eu descobri que agora, né, o divergente do campo elétrico é igual a ρ, que é a densidade volumétrica de carga elétrica, dividido por ε0. Note que essas duas coisas aqui, elas são informações locais. Ó, isso aqui é uma informação local. Vale para cada ponto do espaço. Diferentemente dessa expressão aqui, ó, porque essa lei de Gauss na forma integral, ela representa uma informação que é global. Estou integrando, né, global no sentido de que eu estou integrando numa certa superfície, num certo volume. Agora, essa expressão aqui não, essa expressão aqui eu não estou integrando em nada, e essa informação que eu obtenho aqui é uma informação para cada ponto. Então, por exemplo, no caso de um divergente do campo elétrico, né, isso aqui vai ter uma informação que vai depender do ponto, x, y e z, se forem coordenadas cartesianas. E vai ser igual a ρ, que é uma densidade volumétrica de carga, que também depende de cada ponto, né? Porque eu posso ter uma distribuição que seja contínua, mas que ela não seja uniforme em todo ponto do espaço. Então, eu tenho que ter essas divergências aí. Ok? Então tá, então acho que com isso a gente consegue relembrar pelo menos aqui a lei de Gauss do eletromagnetismo. Tá bom? Então tá, essa lei de Gauss é basicamente isso. Então tá. Então voltando aqui, o que eu tenho? Né? Eu tenho agora a lei de Gauss para o caso do campo magnético. Tá? Então, a primeira lei de Gauss para o campo elétrico, que é aquela lei que a gente verificou, né? E agora a lei de Gauss para o campo magnético. Só olha o que acontece com o campo magnético. Aqui. Aqui, primeiro, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Né? Isso aqui forma uma estrutura dipolar, né? Forma um dipolo. O campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Nesse caso aqui, como as duas cargas têm a mesma intensidade, a mesma quantidade de campo elétrico que sai da carga positiva vai para a carga negativa. Né? E eu desenhei aqui em verde um volume de integração, ou um volume, uma superfície de integração gaussiana. Então, se eu aplico a lei de Gauss para esse caso aqui, das cargas elétricas, eu vou descobrir que isso daí vai dar zero. Mas vai dar zero por quê? Porque a mesma quantidade de campo elétrico que sai dessa superfície entra nessa superfície, né? De forma que o campo elétrico ele pode se anular. Então veja, quando eu tenho fluxo de campo elétrico igual a zero, na lei de Gauss, isso não quer dizer que eu não tenho carga dentro. Né? Isso quer dizer que eu posso não ter carga dentro, mas eu posso ter a mesma quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. Daí, nesse caso, o fluxo dá zero. Tá? Mas note que no caso de carga elétrica, né, eu poderia desenhar, vamos fazer isso aqui, né, rapidamente. Eu poderia e posso e vou, né, desenhar aqui. Eu tenho uma carga elétrica, que é uma carga elétrica positiva mais Q, por exemplo. Essa carga elétrica ela cria em todo espaço campo elétrico. Campo elétrico radial, vocês sabem calcular isso daqui. Né, em 3 dimensões. Campo elétrico em todo espaço. Se eu calculo agora uma superfície gaussiana que engloba essa carga elétrica, o resultado disso daqui é que eu tenho o fluxo, né, do campo elétrico por essa superfície, vamos chamar de sigma também aqui, isso é igual a carga Q dividido por ε0. Né? Agora, se eu boto aqui dentro uma outra carga negativa, menos Q, né? Agora não. Né? Agora eu vou ter campo elétrico que sai, campo elétrico que entra, campo elétrico que sai, campo elétrico que entra, mas eu vou ter a mesma quantidade dos dois lados e agora esse fluxo vai dar zero. Então tá, essa é a primeira coisa que
que eu quero chamar a atenção aqui. Tá? Mas, olha só, no caso de campo magnético, o que é fonte de campo magnético? Fonte de campo magnético são correntes elétricas. Né? Então, se a gente lembrar do teorema da lei de Biot-Savart, né, ou da lei de Ampère, que cria campo magnético com certas fontes, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui que o campo magnético ele é criado ou por um ímã, nesse caso aqui é um ímã permanente, ou por uma corrente elétrica num condutor. Né? Bom, em realidade, todo o campo magnético é criado por uma carga elétrica em movimento. Né? Então, mesmo no ímã permanente, existem correntes elétricas microscópicas que criam esse campo magnético em todo o espaço. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: o campo magnético que é criado por esse tipo de fonte, que é corrente elétrica nesse caso, e nesse caso aqui que é um ímã permanente, mas também é criado por corrente elétrica, né? Todo esse campo magnético que é criado por corrente elétrica é um campo magnético que tem uma linha de campo que começa e termina no mesmo ponto, né? Começa e termina no mesmo ponto. Então dá para ver aqui, ó. A linha de campo começa e termina no mesmo ponto, começa e termina no mesmo ponto, aqui também, começa e termina no mesmo ponto. Então as linhas de campo magnético, para o caso do campo magnético, elas são sempre fechadas. Essa é uma característica de campo magnético no nosso referencial. Né? Isso é uma observação relativística, na realidade. A gente viu nas aulas anteriores de relatividade que campo elétrico e campo magnético não são duas coisas diferentes. É a mesma entidade física que é observada por pontos de vista relativísticos diferentes. Né? E o resultado é que eu observo dessa forma. Né? Eu tenho o que num referencial é campo elétrico, no outro é campo magnético. E essa transformação entre essas grandezas me faz observar linhas de campo magnético no meu referencial que são sempre fechadas. Não tem choro nem vela. Né? Bom, nesse caso em que as linhas de campo magnético são sempre fechadas, diferentemente do que acontece com carga elétrica, né? Porque a carga elétrica eu posso ter sempre um começo de campo elétrico e um fim de campo elétrico. Carga positiva é uma fonte de campo elétrico, carga negativa é um sumidouro de campo elétrico. Isso não acontece com fonte de campo magnético. Então, sempre que eu calculo o fluxo do campo magnético, né, e não importa, né, a superfície gaussiana que eu escolha, ó, por exemplo, aqui eu escolho essa aqui, ou escolho essa, ou escolho tudo esse negócio, né? Ou aqui também, né? Tudo que está em verde aqui é uma superfície gaussiana diferente. No caso do campo magnético, como as linhas de campo são sempre fechadas, obrigatoriamente qualquer volume, qualquer superfície que eu escolha, faça com que a linha de campo saia dessa superfície e volte para essa superfície. Então, se eu calculo o fluxo do campo magnético, o fluxo ele é positivo quando a linha sai e é negativo quando a linha entra. Como sempre as mesmas quantidades entram e saem, o fluxo no final das contas é sempre nulo, né? Que é o que acontece aqui. O fluxo ele é sempre nulo. Se o fluxo é sempre nulo, né, pelo teorema do divergente, isso é igual a isso. Né? Então, o fluxo vai me dar a integral do divergente de B, onde o divergente, de novo, é uma densidade volumétrica do fluxo do campo magnético, nesse caso. Só que olha aqui, para esse cara ser zero, né, nessa integral de volume. O volume pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. Nesse caso aqui é um tamanho infinitesimal essa integral. Então, para que essa integral seja nula, o divergente tem que ser nulo. Então, o divergente tem que ser nulo, ou divergente de B, né, tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa me dá a expressão da lei de Gauss para o campo magnético na forma diferencial, que é simplesmente isso daqui. Isso aqui é a equação na forma diferencial da lei de Gauss para o campo magnético. Mas isso aqui é um pouco mais fundamental ainda, né? Porque o que isso me diz? Isso me diz que não existe no meu referencial fontes que são monopolares de campo magnético. Né?
Ou seja, eu não tenho uma carga magnética da onde surgem campos magnéticos ou uma carga magnética onde somem campos magnéticos. Então, nesse sentido, não há no meu referencial monopolos magnéticos. Né? Então, no meu referencial, sempre que eu observo linhas de campo magnético, todas essas linhas de campo elas nascem e morrem no mesmo ponto. Né? Então, daqui eu tiro que eu tenho o que a gente chama de ausência de monopolo magnético. Né? Então, a lei de Gauss para o campo magnético me diz que para qualquer superfície gaussiana que eu escolho, essa quantidade ela é sempre nula. Isso aqui é sempre zero. Né? Veja que isso é um resultado matemático, mas ele vem das observações experimentais. Né? Você observa isso daqui na natureza. Isso aqui resulta pelo teorema do divergente, que divergente do campo magnético é sempre nulo. Né? Ou seja, eu não tenho fonte de campo magnético na forma de monopolo. Então eu tenho ausência de monopolo magnético. Tá? Tá. Veja, qual que é a diferença com o campo elétrico? No caso do campo elétrico, o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. O que é ρ? Ρ é densidade volumétrica de carga elétrica. Né? Então, veja que no caso do campo elétrico, eu posso ter uma fonte de campo elétrico. No caso do campo magnético, eu não posso ter uma fonte monopolar de campo magnético. Tá? Então tá. Bom, com isso, né, eu já vi até agora, eu relembrei, né, esse resumo aqui, das nossas duas primeiras equações de Maxwell, que é uma equação com fonte, que é a lei de Gauss, e uma equação sem fonte, que é a lei de Gauss para o campo magnético. Tá? Agora faltam as nossas duas equações sobre indução eletromagnética, tá? Então vamos lá, vou recapitular aqui rapidamente. De novo, eu sei que nesse começo dessa revisão eu estou fazendo rápido, mas eu estou fazendo rápido porque a gente já viu tudo isso daqui ponto por ponto, detalhadamente, em todo o curso de Física 3. Tá? Então, todo o curso de Física 3 a gente fez com cuidado, devagar, cada discussão, de cada sinal, de cada referência vetorial que eu estou utilizando aqui, tá bom? Então, por isso que eu não só estou revendo, porque eu vou utilizar todo esse conhecimento para tocar o ponto específico que é com relação à eletromagnética na aula posterior. Tá? Então, essa outra lei aqui é a lei de indução de Faraday. Vamos relembrar também, né? O que me diz essa lei de indução de Faraday. Olha, isso aqui também é um resultado experimental. Né? Eu tenho aqui um ímã. Esse ímã é um dipolo magnético. Né? Ele cria um campo magnético em todo espaço, que é o polo sul, polo norte. Polo norte de onde saem as linhas de campo, polo sul de onde entram as linhas de campo. E dá para notar aqui também que existe uma anisotropia do campo magnético. Né? Então ele aumenta nessa direção, saindo do centro aqui. E aqui eu tenho um anel condutor. Então é um experimento em que eu tenho um ímã, aqui eu tenho um anel, né? E eu estou pegando o ímã e eu estou aproximando do anel ou estou afastando do anel. Então uma certa velocidade relativa entre essas duas coisas, né? Ou eu posso pensar diferente, eu posso pegar o ímã aqui, posso pegar o anel e posso balançar o anel, né? É a mesma coisa. Como o importante é a velocidade relativa, isso não faz muita diferença no final das contas, né? No frigir dos ovos. Tá? Porque o resultado é o mesmo. Bom, e qual que é o resultado experimental que eu vejo, né, acontecer? A coisa mais importante que eu vejo acontecer aí, né, é o seguinte: se eu ligar um multímetro, né, em série nesse condutor, nesse anel, eu vou notar que começa a passar uma corrente elétrica nesse anel quando eu aproximo e quando eu afasto o ímã. Quando o ímã está parado e quando o anel está parado, nada acontece nesse ímã. Então só existe coisas acontecendo quando há um movimento relativo entre o ímã e o anel.
Tá? Então é isso que a lei de indução de Faraday e de Lenz vão me dizer. Qual que é essa relação? Né? Então vamos lá, o que a gente já sabe, de novo aqui só recapitulando. Que quando existe uma variação do fluxo do campo magnético, né? Uma variação temporal do fluxo do campo. Então olha o que eu estou dizendo, ó. É uma variação temporal do fluxo do campo magnético. Fluxo do campo magnético é integral numa área, não área fechada, nesse caso é uma área aberta, né? Integral na área de um campo vetorial. Sempre que houver uma variação temporal do fluxo do campo magnético, eu tenho, né, como resultado a criação no anel de uma diferença de potencial. Então, se eu corto o anel, corto um pedacinho do anel, faço um buraquinho ali, e eu faço esse movimento relativo entre o ímã e o anel, eu noto que entre esses dois pontos do anel eu tenho uma diferença de potencial. Então, olha o que está acontecendo. Se eu crio uma diferença de potencial num condutor, né, e nesse condutor é um condutor, então eu tenho elétrons que podem se movimentar facilmente, né? Se eu fechar o circuito novamente aqui, eu vou ter um movimento desses elétrons, vou ter uma corrente elétrica que vai fluir por esse anel. Né? Se eu ligar esse cara agora numa resistência, eu vou ter passagem de corrente, eu vou ter dissipação de energia por essa resistência. Então, eu vou ter uma transformação de energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Tá? Bom, voltando aqui nos primeiros princípios, né, eu desenhei aqui o anel, né, aqui está o anel, e aqui está o campo magnético. Então, eu estou vendo o anel de frente agora, né, como se eu estivesse vendo o anel de frente aqui. Daí o campo magnético, nesse caso, ele está nessa direção, né, está saindo da folha do papel, saindo da folha saindo da tela do computador. E ele está, né, a corrente elétrica está indo nessa direção aqui. Né? Bom, por que a corrente elétrica vai numa direção ou vai na outra direção? Isso tem a ver com a lei de Lenz, certo? Então, recapitulando o que acontece com a corrente elétrica, nesse caso de indução, é que a corrente elétrica induzida, ou a corrente elétrica criada, né, criada a partir da perturbação, ela tem o sentido de propagação, em que ela flui, de maneira que o campo magnético que ela cria, porque corrente elétrica é fonte de campo magnético, cria esse campo magnético de maneira a diminuir a perturbação, ou diminuir aquele aumento ou diminuição do fluxo. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a natureza ela não gosta de perturbações, ela não gosta de mudanças. Né? Então, se eu estou aumentando o fluxo magnético que passa pelo anel, a natureza fala o seguinte, opa, não gosto dessa mudança de fluxo. Se você está aumentando o fluxo, eu quero diminuir. Para diminuir, eu tenho que passar uma corrente nessa direção para criar um campo magnético na direção contrária para que diminua a variação do fluxo. Tá? Então, esse feedback ativo, né, é mostrado pela lei de Lenz, que é esse sinalzinho aqui, ó, esse menos aqui, que é o sentido em que a corrente vai fluir pelo condutor. Né? Então, tem a ver com o aparecimento dessa diferença de potencial de forma a diminuir essa perturbação. Tá? Bom, essa DDP, ou essa diferença de potencial, ela existe por quê? Né? Veja, a diferença de potencial, da própria definição de diferença de potencial, ele é criado por um campo elétrico. Né? Então, isso aqui também a gente viu em Física 3, em que a integral de linha do campo elétrico me dá a diferença de potencial entre os pontos em que eu estou calculando essa integral. Né? No nosso caso aqui é um anel é fechado, então eu tenho a integral de linha no anel fechado. Então o campo elétrico, que aponta na direção de DL ou não, né? Dependendo aqui de onde eu escolho DL, isso vai me dar a diferença de potencial a dar a volta completa no anel. Tá? E isso daqui, pelo próprio resultado experimental, tem que ser igual a menos a derivada temporal ou a variação temporal do fluxo do campo magnético. Daí nesse ponto alguém pode falar o seguinte,
Ô Jorge, mas em Física 3 a gente viu que uma integral fechada de EDL é igual a zero, né? E daí eu vou te falar o seguinte, é verdade, né? Naquele caso, em Física 3, a gente não estudou o campo elétrico criado em eletrodinâmica, a gente só estudou o caso criado do campo elétrico em eletrostática. Então, o campo elétrico criado por cargas paradas, por cargas estáticas, né? Ele forma um campo que a gente chamou de conservativo, em que a integral de linha fechada ela é sempre zero. No nosso caso aqui, a nossa fonte de campo elétrico não são cargas paradas, né? A nossa fonte de campo elétrico é um movimento relativo entre o ímã, né, e o anel. Tá? Então, o campo elétrico que é criado aí, ele é criado a partir da variação temporal do fluxo do campo magnético. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que esse campo elétrico ele é criado então pela variação temporal do próprio campo magnético, de certa forma, né? Esse campo elétrico que é criado dessa forma, ele não é mais conservativo, tá? Então ele muda todas as equações, ele muda não todas, né? Ele acrescenta termos nas equações que a gente viu até agora, tá? Então todo termo que representava um campo conservativo, ele precisa de uma nova componente para uma normalização. Então esse campo elétrico aqui, ele não é conservativo, então isso tem que ficar na cabeça da gente. Por isso que essa integral de linha fechada ela não dá zero, tá? Legal. Agora se eu junto então essas duas coisas, né? Integral de linha de EDL e a derivada temporal do fluxo do campo magnético, eu tenho essa expressão aqui, né? Que me dá de certa forma, né, além de indução de Faraday na sua forma integral, pelo menos uma das suas formas na forma integral, tá? Beleza, então eu tenho aqui variação temporal do fluxo do campo magnético e aqui uma variação oposta, tá? Legal, daí o que eu faço aqui é uma revisão, de novo, bem rápida do teorema de Stokes, né? Então tá aqui, ó, a integral de linha num contorno fechado, isso aqui vale para qualquer campo vetorial, né? Nesse caso aqui, o nosso campo vetorial é o campo elétrico, é igual a integral numa área agora, né, de um vetor, que é o resultado do rotacional desse campo vetorial, que no nosso caso é o campo elétrico, na superfície cuja borda é o ΔS. Mas vamos lá, vamos explicar direito como é que funciona isso. Tá? Olha, essa também essa parte aqui, né, de novo, eu fiz com bastante cuidado e devagar em Física 3 para chegar nas equações de Maxwell lá. Mas revisando de novo, eu estou usando aqui o Teorema de Stokes. O que me diz o Teorema de Stokes? Olha o que eu tenho aqui, nesse lado aqui lá em cima, né? Eu tenho um certo lugar do espaço, né? Nesse lugar do espaço eu tenho um campo vetorial que é esse meu F, tá? Eu chamei aqui F, que é um campo vetorial qualquer, genérico, matemático mesmo, né? Tá na minha cabeça aí, que está no espaço aqui, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada ponto do espaço eu tenho um valor de vetor, né? Quais são as componentes de um vetor? É o módulo, né? A intensidade, desculpa, o módulo que é a intensidade, a direção e o sentido. Se esse campo é uniforme, ele vai ser igual para todo ponto. Se ele não é uniforme, ele vai depender das posições x, y e z. Então, do jeito que eu desenhei aqui, esse campo F é um campo F que está qualquer aqui. Então, ele pode ter, né, dependendo da tua dependência com a posição, qualquer valor nesse volume espacial aqui. Daí eu escolhi aqui o seguinte, olha, eu desenhei uma linha, tá vendo uma linha? Essa linha aqui, essa linha eu chamei de ΔS, tá? Então é como se eu tivesse pego uma corda, peguei uma corda, né? E fiz esse desenho aí, que é o meu ΔS, tá? Então quando eu calculo essa quantidade aqui, ó, que é a integral de linha fechada, né? Do produto escalar entre F e dl,
né, ΔS, o que eu estou fazendo? Eu estou somando todas as componentes de F, né, nesses pontos da borda ΔS que apontam na direção de DL ou contra DL, né? Eu vou somando todos esses valores, né? Para ficar um pouco mais fácil de compreender, vamos desenhar aqui, vai. Eu tenho, né, nesse caso aí, eu tenho minha borda, que é isso aqui. Essa é minha borda que eu chamei de borda ΔS, tá? ΔS. Bom, e essa orientação, ela está com uma orientação aqui. Essa é a orientação de integração que eu estou fazendo esse sentido da integração. Eu poderia integrar no outro sentido, tá? Tanto faz aqui, mas estou integrando nessa direção. E nessa borda aqui, está passando o meu campo vetorial, né? Que eu vou desenhar aqui o meu campo vetorial. Então, por exemplo, aqui eu tenho um campo, que é o campo F, que está apontando para essa direção com essa intensidade nessa posição aqui. Tá? Então, se eu olhar um pouquinho de perto, mais de perto para isso, o que eu tenho? Eu tenho a borda ali, né? Aqui eu tenho o DL, que é um elemento de linha, de onde eu estou fazendo a integração, e eu tenho também o meu F, que está apontando para cá. Né? Quando eu faço F integral dl, o que eu tenho? Eu tenho F dl cosseno de θ, que é esse θ aqui. Então, no final das contas, essa quantidade, aqui vai um pouquinho de álgebra linear, né? Eu posso decompor esse cara aqui, o F, numa componente que é perpendicular ao dl e na componente que é paralela ao dl, né? Que é esse valor aqui. Essa é a intensidade da componente paralela ao dl. Então, no final das contas, quando eu faço o FDL para toda essa borda, eu vou ter as componentes que vão estar apontando na direção de DL, né? Ou contra DL, depende de como é o campo vetorial nesse caso aqui. Né? E quando eu vou somando todas essas quantidades, né, depois que eu terminar, eu fiz a integral de linha fechada do F ao longo desse contorno ΔS. Essa quantidade aqui, ela tem um nome que é chamada de circulação. Né? Isso aqui é chamada de circulação. Tá? Dá para provar matematicamente que a quantidade que eu calcular, que eu tirar de resultado disso, ela é igual à integral dessa quantidade aqui, ó, do rotacional do campo vetorial. Lembra que rotacional de um campo vetorial também é um vetor, né? Produto escalar com dA, uma certa área. Né? Então, eu estou transformando uma integral de linha, numa borda ΔS, numa integral de área do rotacional de F, né, ao longo de uma área. Daí aqui vem a pergunta fundamental. Mas que área é essa do teorema de Stokes? Olha, tanto faz a área que você escolher para fazer essa conta, né, da integral de área do rotacional de F, contanto que a área que você escolha tenha como borda, né, o ΔS. Né? Então, se a borda é igual, se eu escolho fazer uma integral de área ao invés de uma integral de linha, não me interessa qual é essa área, contanto que a área tenha a mesma borda. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui como área, vou pegar aqui e desenhar, que é a mesma coisa que eu desenhei ali também nas minhas notas, né? Eu tenho isso aqui como área. Né? É como se eu tivesse pego um saco plástico cuja borda é igual, assoprei, daí encheu essa área que eu vou chamar aqui de S2. Tá? Então isso é uma área. E se eu calcular por essa área a quantidade rotacional de F, né? Lembra que o rotacional de F é um vetor também. E integrar nessa área, ou seja, o fluxo do rotacional de L por essa área, o resultado numérico final ele é igual à circulação que eu calculei. Mas o teorema de Stokes me diz uma coisa mais importante ainda, e até mais forte, né? Que não importa a área que eu escolha. Se eu escolher, por exemplo, essa área aqui, né? Essa área que é a área, por exemplo, da boca, em vez de escolher S2, eu escolher essa área que fecha
a boca desse saco, né? E chamar de S1, esse resultado também é igual. Então pode ser S1 ou pode ser S2, tanto faz a área que eu escolho aqui, eu chego no mesmo resultado, não é para fazer nenhuma diferença. Tá bom? Isso é o que me diz o Teorema de Stokes. Então tá. Então eu tenho aqui as minhas áreas e as minhas bordas. O Teorema de Stokes me diz isso, que a integral de linha na borda da área é igual à integral do rotacional de f ao longo da área, qualquer área, contanto que a área tenha a mesma borda. Né? Então tá. Daí olha o que acontece. Aplico isso para o campo elétrico, então integral de E dl é igual à integral da área do rotacional do campo elétrico. Aqui eu substituo a lei de Faraday, que é a derivada temporal do fluxo do campo magnético, como a integral no tempo, desculpa, como a derivada temporal permuta, né, com as derivadas espaciais, eu posso colocar na integral a derivada temporal. Então, eu tenho a derivada temporal aqui. Né? Bom, se isso aqui é igual a isso aqui, né? Isso aqui só é igual a isso aqui, se isso aqui, que é o rotacional de E, for igual a isso aqui, que é menos a derivada temporal do campo magnético em relação ao tempo. Tá? Daí eu chego nessa expressão, ó, que é o rotacional de E é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Se eu passar para o outro lado ali, eu tenho dessa forma aqui, né? Rotacional de E mais derivada temporal do campo magnético em relação ao tempo é igual a zero. Vetorial, né? Tudo vetorial aqui. Tá? E essa é a forma diferencial da lei de Faraday. Mas o que ela me diz em especial? Ela me diz o seguinte, olha, uma variação temporal do campo magnético resulta na criação de um campo elétrico. Tá? Vamos ficar por aí por enquanto. É isso que está acontecendo aí. Então, agora, né, e nesse ponto aqui, tem que ficar claro que existem duas formas de eu criar campo elétrico no meu referencial. Uma primeira forma é eu ter carga elétrica. Então, com carga elétrica, eu crio campo elétrico. Mas se eu não tiver carga elétrica e tiver uma variação temporal de campo magnético, isso também cria campo elétrico. Tá? Então essa é a primeira lei de indução, que é a lei de indução de Faraday. Beleza? Então tá, então acho que a gente está seguindo bem aqui. Falta agora, para a gente finalizar esse pedacinho aqui, a lei de Ampère. Tá? Então vamos lá, o que a lei de Ampère me diz? Olha, o que é fonte de campo magnético? Olha, fonte de campo magnético é corrente elétrica, como é o caso aqui, ó, eu tenho um fio condutor e nesse fio condutor passa uma corrente I. Né? Isso cria campo magnético em todo o espaço. A gente sabe calcular esse campo magnético usando a relação de Biot-Savart, a lei de Biot-Savart. A gente integra, né, no fio, na fonte, e consegue descobrir o campo magnético em todo o espaço. Uma outra forma de calcular isso, que a gente viu também em Física 3, é usando a lei de Ampère, que é o que eu estou relembrando aqui. Se eu corto o fio e olho ele de frente, né? Aqui eu estou fazendo um exemplo para um fio onde está saindo uma corrente elétrica da tela. Então a corrente elétrica está saindo da tela nesse caso. Essa corrente elétrica que está saindo da tela, ela está criando campo magnético em todo o espaço. Né? Esse campo magnético ele só vai ser bastante uniforme, simétrico com relação ao condutor se for um fio reto. Né? Se esse fio fizer dobras no espaço, coisas assim, o campo magnético não vai ser simétrico em torno do fio, mas vai ser algo que vai se modificar, vai ser mais intenso num pedaço, menos intenso em outro pedaço, que é o que eu quis representar aqui. Né? Eu tenho maior intensidade de campo nesse lado, menos intensidade do campo nesse lado, por exemplo. Agora, contudo, né, o que acontece é que se eu fizer uma integral de linha do campo magnético, né, lembrando que a integral de linha fechada aqui é a própria circulação, que eu acabei de falar na aula, no slide anterior, né, se eu calculo essa circulação, uma integral de linha fechada do campo magnético dl, o resultado que eu obtenho disso é isso aqui, ó, M0, que é a permissividade magnética no vácuo, uma constante,
multiplicado pela corrente elétrica líquida que cruza o quê? Cruza o meiuco, né, desse contorno, cruza o meio do contorno. Esse contorno é o contorno C, nesse caso aqui, a corrente elétrica está cruzando uma área, né, que cruza, que fecha esse contorno como exemplo. Tá? Esse é um resultado experimental que dá para provar. Né? A gente prova também isso daqui em Física 3. Como a gente já provou isso, eu estou utilizando esse resultado. Tá? Então, legal. Então, eu tenho... Isso daqui é a lei de Ampère. É a lei de Ampère. Se eu quiser melhorar um pouquinho mais isso, porque não necessariamente eu preciso ter uma corrente elétrica, eu posso ter uma distribuição de cargas que percorrem, né, fluem por um condutor. Nesse caso, eu tenho agora uma distribuição das cargas elétricas num volume ou algo assim. Né? A corrente elétrica que cruza esse contorno, o meiuco desse contorno, ele é integral de JdA. Lembra que J é a densidade de carga, densidade de corrente, né? Em unidade de ampere por metro quadrado no sistema internacional. Tá? Então, o que eu faço aqui é utilizar o teorema de Stokes. Tá? Integral de linha de BDL, utilizando o teorema de Stokes, eu vou reescrever, né, essa integral de linha como uma integral de área. Eu vou trocar a integral de B escalar dl por integral do produto do rotacional de B e na área. Tá? Então, isso é igual a μ0 integral de j, só copiei aqui. E é isso, né? Então tá. Daí a pergunta que eu já respondi antes é o seguinte, olha, mas que área que você pegou? Olha, esse contorno aqui é esse contorno aqui, por exemplo. Né? A área aqui da integração é a área cujo contorno continua sendo esse, que é o C. Né? Então posso pegar de novo qualquer contorno aqui. Posso pegar esse que fecha aqui, posso pegar qualquer outro, contanto que o contorno tenha a mesma borda. Tá? Bom, então nessa representação aqui, botei um μ0 para dentro aqui da integral, porque é uma constante. Se esse lado dessa equação integral é igual a esse lado da integral aqui também, isso quer dizer que o rotacional de B tem que ser igual a μ0j, né? Porque elementos de dA são idênticos nos dois lados. Né? Que resulta nisso daqui, ó. O rotacional do campo magnético é igual a μ0j. Tá? O J, que é densidade de corrente, que é fonte de campo magnético. Então, essa é a lei de Ampère na sua forma diferencial. Legal? Por que a gente escreve as equações de Maxwell na forma diferencial, descrevendo tanto o rotacional como o divergente do campo? Então, o meu objetivo é descobrir como que é o comportamento do divergente do campo elétrico e do rotacional do campo elétrico. Lembre que essas informações são informações que são pontuais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? No caso do rotacional, da lei de Faraday, do rotacional do campo elétrico, que é igual a menos a variação temporal do campo magnético, né? Essas expressões aqui são expressões que me dão informações de ponto a ponto do espaço. Então, no caso do rotacional, eu tenho o rotacional de E, né? Isso aqui vai me dar um vetor que vai depender da posição, x, y e z, menos derivada temporal, e o campo magnético também, na mesma posição, x, y e z. Então, o campo elétrico que é criado num certo ponto x, y e z do espaço depende de como varia o campo magnético nessa mesma posição, temporalmente. Né? Agora, aqui, o que eu cheguei? Eu cheguei no rotacional do campo magnético. Olha a simetria que existe aqui. Né? Rotacional de E em cima, rotacional de B embaixo. Isso aqui é igual a μ0j. Né? μ0j. O rotacional de B também. Isso aqui é um vetor, é uma informação que varia para cada ponto do espaço. E o J também. O J é um campo vetorial que me dá densidade de corrente, que é uma informação também que pode depender de cada ponto do espaço, porque afinal de contas uma densidade de corrente elétrica não necessariamente é uniforme. Né? Então veja, essas descrições elas são pontuais, são locais
tanto do campo elétrico como do campo magnético. Mas o que é importante aqui é que quando a gente fala em rotacional e divergente, é porque se eu conhecer o rotacional de um campo, no caso, se eu conheço o rotacional do campo elétrico e conheço o divergente do campo elétrico, né, para cada ponto do espaço, isso é o suficiente para eu poder descrever o campo elétrico completamente. Então, se eu conheço essas informações de rotacional e de divergente de um campo vetorial, né, nesse caso aqui, nossos campos são o campo magnético e o campo elétrico. Eu consigo descrever o campo eletromagnético em todo ponto do espaço. Né? Então, por isso que a gente está fazendo isso. Né? Então, voltando aqui, né? Então aqui eu tenho a descrição do rotacional do divergente, porque assim eu consigo descrever todas as informações que eu preciso. Tá? Então tá. Veja, então eu cheguei nas 4 equações de Maxwell importantes até agora. Tá? O spoiler aqui é o seguinte, a lei de Ampère, do jeito que eu acabei de escrever ela aqui, né? Isso aqui, a lei de Ampère ela não está completa. Existe uma inconsistência com essa descrição da lei de Ampère, que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu arrumei também em Física 3, mas aqui de novo, como essa aula é uma aula de revisão, para colocar o pé no chão de todo mundo antes de continuar, tá? É bom rever isso. Tá? Bom, existe uma outra relação que é importante e que em vários livros é considerada como uma das equações de Maxwell, tá? Que é a equação da continuidade, que está relacionada com a conservação da carga local. Lembra que carga elétrica é uma quantidade que ela existe, né? Ela foi criada em algum momento, mas você não consegue criar mais carga elétrica. Né? Então, a carga elétrica ela se conserva. Então, se eu tenho uma quantidade de carga elétrica aqui, né? Se diminuir essa quantidade de carga elétrica dentro desse volume, é porque essa quantidade de carga elétrica saiu. Né? Ela não tem como sumir aqui dentro sozinha. E se a quantidade de carga elétrica aqui aumentou dentro desse volume, é porque entrou carga elétrica. Né? Não tem como brotar carga elétrica aqui dentro do nada. Então, a relação da continuidade me diz exatamente isso. Né? Aqui eu dou um exemplo de um volume, também volume qualquer aí, sigma, uma borda delta ômega. E eu tenho um fluxo de carga aí descrito por essa densidade de corrente elétrica J. Né? Daí o que acontece é que se entra carga elétrica, né, que está aqui, né, se JDA é positivo, o fluxo sai, é porque eu tenho uma corrente elétrica que está cruzando essa superfície. E se JDA entra, né, é porque eu tenho carga elétrica que está entrando na superfície. Tem corrente que entra, tem corrente que sai. Né? Então, se eu pego num certo volume fechado, a carga elétrica que entrar por unidade de tempo, uma corrente elétrica que vai sair, isso tem que ser igual ao fluxo, né, das cargas elétricas desse sistema. Né? Então, pela lei de Gauss, pelo teorema do divergente, pelo teorema de Gauss, que eu apliquei aqui de novo, para essa mesma relação, né, eu tenho que localmente, ponto a ponto, eu tenho essa descrição aqui, ó, que é o divergente de J mais a derivada temporal da densidade de carga. Tá? Bom, eu vou deixar vocês pensarem um pouco sobre isso, porque eu bati bastante na cabeça dos alunos com relação a essas relações de continuidade, da equação da continuidade e conservação de carga em Física 3. Tá? Mas o que essa relação me diz é o seguinte, olha, primeiro, que essa relação divergente de J e derivada temporal da densidade volumétrica de carga é uma relação pontual, ponto a ponto. Então, é uma densidade local, né? Uma relação local. Isso me diz basicamente o seguinte, olha, carga elétrica é algo que eu não consigo criar do nada. Então, se eu tenho um ponto no espaço, esse pontinho aqui, tá? Se carga elétrica entrou nesse ponto, é porque essa carga elétrica veio de algum lugar, certo? Ela não simplesmente brota aqui, tá bom? Então, isso é o que me diz a equação da continuidade. Então, essa relação, que é a relação local do divergente de J mais derivada temporal da densidade de corrente, vem de conservação de carga, só que na forma diferencial. Tá? Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho a lei de Gauss, né, que é o divergente de E, que é igual a densidade de carga sobre ε0. Eu tenho a lei de Gauss para o campo magnético,
né, que me diz várias coisas, dentre elas é que as linhas de campo magnético são sempre fechadas, que aparentemente não existem monopolos magnéticos, não existe carga magnética. Tá? Aqui eu tenho a minha primeira lei de indução, que me diz que a variação temporal do campo magnético cria campo elétrico, né? São relações locais. Né? Eu tenho aqui a lei de Ampère, que é, na realidade, uma lei de indução também, só que ainda está incompleta. Então, essa expressão, ela falta alguma coisa para a gente poder arrumar. Né? Falta uma informação importante aí para poder terminar essa lei, essa equação dessa forma que ela está diferencial. Tá? Então, essa lei de Ampère, ela está correta, né? Mas ela está incompleta, porque se você for pensar para alguns exemplos simples, ela não faz muito sentido. Tá? E a última equação, que é importante, é a equação da continuidade, que vai ser fundamental também para a gente poder prosseguir. Tá? Bom, beleza. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, o que acontece é que a lei de Ampère está incompleta. Tá? Então, a gente tem que arrumar ela de alguma forma. Então, a maneira com que eu vou mostrar por que há uma necessidade de arrumar ela, né, eu começo aqui na seção 10.1, onde eu falo sobre a reformulação da lei de Ampère por Maxwell. Então, ele vai reformular, vai arrumar essa lei de Ampère. Maxwell, na verdade, né, o que ele fez? Maxwell ele revolucionou porque ele pegou todos os resultados experimentais que se conheciam do eletromagnetismo e condensou tudo isso numa linguagem matemática nas equações, né, do eletromagnetismo. Daí ele notou que tinha uma inconsistência com a lei de Ampère. Tá? E essa inconsistência dá para ver rapidamente aqui. Então eu fiz um experimento aqui que é o descarregamento de um capacitor. Bom, eu posso carregar, eu posso descarregar o capacitor, tanto faz, que vai dar o mesmo resultado, tá? E nessa seção, tá ali em cima, se vocês derem uma notar ali, ó, tá lei de Ampère, Maxwell e corrente de deslocamento. Então são essas duas coisas que tem que deixar um pouco claro pra gente. Bom, aqui o que eu fiz? Eu peguei um exemplo em que eu estou descarregando um capacitor. A gente já fez isso também, você pode encontrar isso facilmente, tá? Resolvendo aqui as leis de Kirchhoff, que é por conservação de energia, né? Eu consigo chegar na equação que descreve o movimento das cargas elétricas, nesse caso aqui, o comportamento da corrente elétrica que flui. Como eu tinha essa placa aqui carregada positivamente e essa negativamente, no tempo zero, quando eu fecho o circuito S, eu vou ter um fluxo de carga elétrica ou uma corrente elétrica que flui, né, por esse circuito, que vai de um lado até o outro lado da placa e vai anular aqui as cargas, né, eu vou ter dissipação aqui na resistência. Você pode resolver essa equação diferencial, está resolvido aqui. O resultado é que eu tenho aqui um decaimento, que é um decaimento exponencial com um tempo típico, né? Eu tenho um tempo próprio ali de descarregamento do capacitor, que é 1 sobre RC. E aqui tenho a quantidade de carga elétrica com o módulo inicial. Né? Então, beleza, então estou descarregando esse capacitor. Daí a gente faz o seguinte, olha, vamos aplicar a lei de Ampère para esse exemplo, da seguinte forma. Né? A lei de Ampère é isso daqui. Rotacional de campo magnético é igual a μ0J. Beleza. Na forma integral, ela é isso daqui. Integral de BDL, que é igual a μ0, corrente interna. Lembrando que essa integral, num contorno, é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa a área desse contorno. É isso que deveria ser. Né? Beleza. Só que agora, olha o que acontece. Eu tenho aqui um contorno que é esse contorno C, tá vendo? Daí eu fiz o seguinte, olha, a integral de B, integral do rotacional de B, em alguma área, que eu chamei de S1, que é essa área aqui, ó. Tá vendo esse contorno é C e essa área aqui é a área S1, que é a área como se fosse uma tampa, né? Veja que cruza essa área a corrente, né? A corrente está cruzando nesse sentido essa área. Legal. Então, esse rotacional de BDA, que é igual a isso aqui, né, pelo teorema de Stokes, é igual a μ0JDA. Beleza. Essa quantidade aqui, ele é diferente de zero. Por quê? Porque passa uma corrente cruzando a área S1. Beleza. Mas olha só.
Se eu escolho, ao invés da área S1, eu escolho a área S2, que é essa área maior aqui, olha o que acontece. A placa do capacitor, ela está totalmente interna à área S2, tá? Então, beleza, isso é a primeira coisa, né? Pelo teorema de Stokes, se eu fizesse o rotacional de B aqui, ó, rotacional de B, dA por essa área S2, eu teria que obter o mesmo resultado que a integral por essa área aqui, né? Isso que eu teria que obter. Só que se eu faço isso, olha o que acontece. Faço a integral do rotacional de BdA, que é igual a μ0, integral de JdA nessa área S2. Mas na área S2 não passa corrente elétrica, não tem densidade de corrente, J é igual a zero, né? Então isso aqui é nulo. Mas daí eu tenho uma inconsistência, porque pelo teorema de Stokes eu deveria ter o mesmo resultado, mas claramente eu não tenho. E eu não tenho porque falta na lei de Ampère um outro termo, né, que é o próprio termo de indução. Tá? Então veja, eu quero arrumar essa inconsistência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, para arrumar essa inconsistência, a equação da continuidade, que me diz o quê? Que carga elétrica, né, não é criada nem destruída, ela se conserva. Então, se entrar uma quantidade de carga elétrica num ponto, tem que sair a mesma quantidade desse ponto. Que é o que diz essa equação aqui, divergente de J mais derivada temporal da densidade de carga. Né? Então, se a gente considera um volume limitado aí por S1 e S2 dentro desse saco que eu desenhei aí, né? A variação temporal da carga elétrica lá dentro é claramente diferente de zero, porque olha, eu tenho a placa, que é essa placa com carga elétrica, e a densidade volumétrica de carga está diminuindo, porque está vazando, né? Tá vazando carga dessa placa. Então essa quantidade aqui, que é a derivada temporal da carga pelo tempo, que é a própria corrente, ela é diferente de zero. Isso quer me dizer que a derivada temporal da densidade de carga também é diferente de zero. Né? E se esse cara aqui é diferente de zero, é porque o divergente de J também é diferente de zero. Tá aqui. Então, essas são as primeiras coisas que eu tenho que pensar. Né? Então, legal. Então, daqui, dessa relação da equação da continuidade, eu sei que o divergente de J é diferente de zero. Então, nesse meu exemplo, o divergente de J é diferente de zero para qualquer ponto, né, dentro dessa área, desse volume S2 aí que eu desenhei. Né? Agora, olha que bizarro. Né? Essa daqui é minha lei de Ampère, do jeito que ela está agora. Né? Que vale quanto? Vale o rotacional de B é igual a μ0J. Se eu calcular o divergente dessa equação toda aqui, olha o que eu obtenho. Eu tenho o divergente do rotacional de B, que é igual a μ0, o divergente de J. Tá? Agora, o divergente de J, eu vi aqui que tem que ser diferente de zero. Ó, tem que ser diferente de zero. Mas o divergente de qualquer rotacional é sempre nulo. Né? Dá para provar aqui, ó. Então aqui tem uma inconsistência nessa relação, porque o divergente de qualquer rotacional é sempre nulo. Você consegue provar isso, tá? Então aqui eu calculo o divergente de qualquer rotacional, né? Aqui eu escrevi na forma de componente usando Levi-Civita. Veja, eu não vou fazer essas contas aqui para vocês, vou deixar aqui para que vocês procurem um pouco mais isso depois na literatura, tá? Depois, se quiser, eu faço uma aula só sobre como calcular formas vetoriais dessas componentes, usando Levi-Civita, tá? Mas dá para provar aqui. Você pode fazer um exemplo também, tá? Você pega um F que tenha componentes Fx, Fy, Fz, calcula o rotacional, depois calcula o divergente dele na mão mesmo, e você vai descobrir que essa relação aqui ó, é sempre verdadeira. O divergente de qualquer rotacional é sempre nulo. Então essa identidade matemática ela é sempre válida, não tem choro nem velo, tá? Não vou fazer aqui dessa forma para não gastar muito tempo aqui, depois refaçam isso, tá? Para provar. Legal. Então veja,
existe um problema aqui, né? Essa expressão ela não pode estar correta, porque esse divergente de um rotacional é sempre nulo, e a gente viu que o divergente de J não é nulo nesse caso. Então eu tenho que arrumar isso. Tá? Bom, para arrumar isso, primeiro eu percebo o seguinte, olha, falta alguma coisa, né, na minha expressão da lei de Ampère. E essa coisa que falta na minha expressão da lei de Ampère tem que ser obrigatoriamente uma grandeza vetorial, porque toda a minha equação é vetorial. Eu tenho rotacional de B, μ0j, que é vetor, falta então alguma coisa. Eu estou chamando esse alguma coisa de um psi. Tá? Então esse psi é alguma coisa, alguma função vetorial, algum campo vetorial que está faltando nessa minha expressão. Tá? Legal. Tá. Tem duas maneiras de eu poder arrumar e descobrir quanto vale esse psi. Tá? Uma primeira maneira de fazer isso é usar um argumento relativístico, que é como Maxwell na verdade fez, né? Mas a gente vai ver que não é tão claro essa relação. E depois, utilizando a equação da continuidade, eu vou comentar aqui primeiramente esse argumento de simetria do espaço-tempo, que é o argumento relativístico. Tá? Então lembre o seguinte, olha, existe uma relação entre o campo elétrico e o magnético, como a gente viu em relatividade. Essa relação de unidades, né, me faz com que o campo elétrico no referencial, ela se transforma em campo magnético no referencial, só que eu tenho que arrumar uma unidade. Tenho que multiplicar o campo magnético por C no sistema internacional. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei a equação de Faraday, a lei de Faraday, né? Eu transformei ali, multipliquei nesse caso, né, por C em cima e embaixo da derivada temporal no tempo. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Então eu fiz essa multiplicação de C em cima e embaixo, não mudei nada, né? Se eu multiplico em cima e embaixo por C, não mudei nada a lei de Faraday, tá? Daí beleza. Daí eu fiz o seguinte, eu transformei o que é E, eu chamei o que é E de CB, e o que é CB eu chamei de E. Então é o que eu fiz daqui para cá, tá vendo? Ó? O que é E eu chamei de CB, e o que é CB eu chamei de E, tá? Só que agora, além disso, eu troquei um sinal aqui, ó. Em vez de menos, eu botei mais, tá? E aqui que fica um pouco confuso esse argumento de simetria, porque esse argumento de simetria ele é válido, tá? E funciona porque eu sei que a tríade do campo eletromagnético ela tem que se permanecer constante, tá? Então, no final das contas, eu vou usar esse argumento só para mostrar que funciona relativamente, é até simples de utilizar, mas ele não é tão claro assim. Então, eu fiz isso, né, dessa relação, e eu verifiquei, então, né, passando o C dividindo agora, né, eu tenho um rotacional de B, 1 sobre C quadrado, derivada temporal do campo elétrico em relação ao tempo. Eu sei que 1 sobre C quadrado é M0 Y0. Então, olha só, que o rotacional de B é M0 Y0 e aqui eu tenho derivada temporal do campo elétrico. Então, essa relação agora, ela sim é uma relação de indução, né? O que ela me diz? Ela me diz que a variação temporal do campo elétrico resulta na criação de um campo magnético localmente. Tá? Então, veja que essa expressão aí é a que falta, em essência, para a lei de Ampère ficar completa. Então, o rotacional de B é igual a μ0j, né, mais μ0ε0, derivada temporal do campo elétrico. Né? E essa relação completa é chamada de lei de Ampère-Maxwell ou de lei de Ampère modificada. Tá. Daí você pode falar, putz, mas o Jorge, ficou complicado aí, viu? Não entendi. Beleza, não tem problema, tá? Não sei se alguém entende esse negócio direito, tá? Mas vamos fazer de uma maneira mais simples ainda para poder resolver isso. Vamos utilizar a equação da continuidade. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui o rotacional de B, né, que é igual a M0J, e ali tem a função vetorial que eu não conheço. Olha, para eu resolver esse problema, da lei de Ampère, eu tenho que botar alguma coisa a mais ali. Tá? Beleza, isso eu sei. E eu vou utilizar para isso a equação da continuidade, que é uma outra lei de conservação que também é sempre válida. Tá? Então vou fazer o seguinte, olha, eu vou calcular o divergente do rotacional daquela expressão que está lá em cima, o divergente da expressão toda. Então eu tenho o divergente
tem o divergente do rotacional de B, divergente do J e divergente de psi. E fica assim, ó. Divergente do rotacional, divergente do J, divergente de psi. Tudo isso tem que ser igual a zero, né? Agora, essa quantidade aqui é zero, né? Por isso que aqui é zero. Sobra isso daqui. Quando sobra isso daqui, eu passei esse cara para o outro lado. Então fica divergente de psi igual a menos μ0 divergente de J. Só que divergente de J, pela equação da continuidade, é menos derivada temporal da densidade de carga, né? Então, menos com menos dá mais, fica divergente de psi igual a μ0 de derivada temporal de ρ no tempo. Tá? Então tá. Da nossa primeira equação de Maxwell, a lei de Gauss me diz que divergente de E multiplicado por ε0 dá o ρ. Né? Então eu troquei na minha equação o ρ lá. E agora eu consigo escrever que o meu divergente de psi ele vale μ0, ε0, divergente da derivada temporal do campo elétrico. Então eu troquei, né? Botei a derivada temporal lá dentro. E eu posso fazer isso porque derivada temporal e derivada espacial elas comutam entre si, elas são independentes, né? Então veja que dessa relação eu noto que psi, na verdade, vale μ0, ε0, derivada temporal do tempo. Então, descobri quanto vale psi. Eu posso reescrever agora a minha lei de Ampère modificada, que é o que eu mostrei antes, mas agora fica mais claro, que é o μ0j mais μ0ε0, derivada temporal no tempo, e E. Então, veja que tem um termo a mais agora aí, que é esse termo μ0ε0, derivada temporal de E, né? Se eu colocar μ0 em evidência, fica j mais ε0, derivada temporal do campo elétrico. Essa quantidade aqui, que é ε0, derivada temporal do campo elétrico, né, a gente vai chamar ela de densidade de corrente de deslocamento. Você pode verificar que a unidade dessa quantidade é a unidade de densidade de corrente, é ampere por metro quadrado. Tá? Então a diferença é o seguinte, ó, o J é densidade de corrente elétrica, mas é corrente elétrica de carga que se movimentam, cargas que são livres para se movimentar. O JD, que é a densidade de carga, densidade de corrente de deslocamento, ela vem de uma variação temporal do campo elétrico, não é carga, não tem carga se movendo, nem nada disso acontecendo. Tudo bem? Então é isso. Isso é a minha densidade de carga de deslocamento. Opa. Tá bom? Então, acho que a gente ficou aqui. Chegamos... tá bom por hoje já, né? Acho que foi bastante coisa para essa aula. Então, olha só, pessoal. De novo, eu sei que é bastante coisa, né? Mas vocês podem pegar o áudio ou pegar o vídeo e ir estudando e lendo aos poucos para poder entender e compreender o que eu tentei passar para vocês aqui. Tá bom? Então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar explicando como que a gente consegue identificar agora essa corrente de deslocamento na lei de Ampère modificada, resolver todos os nossos problemas, tá? E continuar para chegar na equação de onda, que vai mostrar o nascimento da onda eletromagnética ou como surge a luz nas equações de Maxwell. Beleza, pessoal? Então tá bom. Não desistam, se agarrem aí que esse negócio vai dar certo, tá? Essa é a nossa primeira aula de 5 aulas, se tudo der certo. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, fui!